Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando mais um episódio gravado aqui direto de São Paulo e hoje quem está aqui comigo dividindo a bancada é o Lucas Eusébio. Lucas, bem-vindo de volta. E aí, Cris, tudo bem? Tava com saudade já de estar aqui contigo. Lá a gente tinha voltado, tirado meu lugar, mas estamos aí de volta. Ah, vocês que se resolvam aí. O meu lugar é fixo e vocês que... Sempre tem uma cadeira junto, agora quem vai sentar é vocês que se resolvam. E Lucas, conta para o pessoal qual é o tema de hoje, quem está aqui conosco. Perfeito, Cristiane. Vamos lá. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, o Rafael, da Vox. Depois deixar ele se apresentar um pouco mais. A gente vai falar um pouco sobre investimento de impacto. Então, Rafael, cara, obrigado por aceitar participar aqui do Startup Life. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar bastante. Te apresenta um pouco aí, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho com o ecossistema. Bom, Rafael Campos, para quem quiser me procurar nas redes aí, é difícil pra caramba achar, porque esse nome deve ter uns 100. Então a gente vai colocar o link aqui embaixo na legenda para ser mais assertivo. Legal, obrigado. Mas se jogar Rafael da Vox, eu acho que aparece facilmente. Foi assim também. que eu te achei. Boa. Eu sou hoje Principal de Venture Capital na Vox Capital, né? Olha que legal, tudo nome em inglês, complicado, né? A gente gosta em Venture Capital de usar esses termos internacionais. Mas eu prefiro até do que traduzir para capital de risco, né? Sim. Porque venture e risk são palavras bem diferentes no inglês e a gente entende, né, o capital de venture capital como um segmento muito específico dentro do mercado de investimentos e é onde a Vox atua desde 2009. Eu estou lá já vai fazer 2 anos e cuido praticamente do time de gestão de investimentos de venture capital. Bacana, Rafael. Acho que é bacana conseguir dar uma recapitulação assim para o pessoal. O mercado de VC no Brasil ele veio crescendo bastante nos últimos anos. E vocês são um fundo desde 2009, né, cara? 2009, eu brinco que o mercado de aquisição de tecnologia cabia nessa sala onde a gente está agora, era bem pequeno. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente como que foi esse início aí de vocês e se vocês sempre tiveram um pouco dessa tese de investir em empreendimento que realmente tivesse um impacto social, porque eu imagino que isso em 2009 devia ser uma agulha no palheiro, né? Devia ser bem difícil encontrar. Então eu queria que você comentasse um pouco de como era lá no início, para depois a gente chegar no agora, que com certeza tem um mercado muito grande aí pela frente. Legal, vou contar um pouco as histórias que eu conheço também, escutando, né, dos sócios fundadores da Vox, porque acho que quando a Vox começou, nem existiam esses termos, né? Exato. Não existia, eles usavam termos de negócios sociais, não existia tanto o termo de negócio de impacto, investimento de impacto muito menos. E acho que quando a Vox começou, a visão era por buscar investimentos de impacto. Não necessariamente venture capital. Depois que o caminho da gestora acabou levando para esse tipo de investimento. Tanto que no começo, alguns dos primeiros investimentos da Vox foram feitos como empréstimo, né? Através de dívida, buscando outros formatos. Né? Acho que foi também uma história de bastante empreendedorismo. Como é que eu consigo fazer o fluxo de capital chegar a negócios ou empreendedores ou ideias que geram retorno social, retorno ambiental positivo. Essa era a pegada do time lá do pessoal que começou a Vox e isso ao longo dos anos veio evoluindo e acabou, né, se transformando numa gestora de venture capital e há um pouco de tempo a gente inclusive abriu outras frentes de investimentos. Então a ideia é começar a criar investimentos de impacto em diferentes classes de ativos para todo mundo que quer investir consiga gerar retorno social, ambiental positivo com o seu capital. Bacana, perfeito, cara, excelente. E dando seguimento aqui à nossa conversa, eu acho que é um ponto importante para a gente aprofundar mais a nossa conversa, nosso bate-papo, a nossa discussão, é explicar para o pessoal que está ouvindo e assistindo o que é um investimento de impacto. Boa. É aquele que intencionalmente procura gerar retorno social e ou ambiental positivo, além do retorno financeiro. Então, é legal que essa frase ela tem alguns elementos. O primeiro é intencionalidade. Né? O investidor de impacto, assim como o empreendedor de impacto, o motivo pelo qual ele faz aquele investimento, né? Ou olhando pelo lado do empreendedor, o motivo pelo qual o negócio existe, o motivo pelo qual ele criou aquela empresa, aquela startup, aquela solução, é para gerar retorno social e retorno financeiro, ou retorno ambiental ou retorno financeiro. Então, acho que a intencionalidade é o primeiro ponto que diferencia os investidores de impacto. E o segundo é ter retorno financeiro na mesma linha do que impacto social e impacto ambiental. Principalmente nos mercados emergentes, como no Brasil, na América Latina,
a gente entende que os problemas sociais são tão grandes, e agora, né, a gente vê uma agenda climática muito grande falando também de problemas ambientais. Eles são tão complexos e tão grandes que se você tem uma solução que endereça bem um problema social ou um problema ambiental, e você atende às demandas daquele público e tem um modelo de negócio que gera retorno, o potencial de escala disso é enorme, porque os problemas são muito grandes, né? Sim. Então, geralmente, a gente fala de áreas áreas básicas da economia, como saúde, educação, inclusão financeira, empregabilidade. Né? Então, são áreas onde você tem mazelas enormes nos mercados emergentes. Então, as startups que conseguem gerar acesso e gerar soluções que democratizem acesso a serviços nessas áreas acabam tendo um grande potencial de escala. Por isso que a gente não abre mão do retorno financeiro pelo impacto, ao contrário. As startups que geram mais impacto geralmente são as que geram mais retornos para os investidores também. Perfeito. Eu até ia trazer um case de vocês mesmo que eu estava lendo. Eu não vou lembrar o nome da startup agora, que vocês tiveram um delta, acho que de 10 vezes, né, o exit do investimento. E acho que foi mês passado, um pouco antes, acho que a CEO da BlackRock do Brasil, ela até comentou que eles têm dificuldade na classificação de ativos de ter um mesmo nível de investimento quando eles colocam a palavra ESG dentro do ativo. Porque ainda realmente tem esse ponto que você comentou. Cara, se eu investir em um ativo que ele é ESG, será que isso vai ter o mesmo retorno ou vai ter um retorno menor, né? Por algo que vai ser privilegiado. Então, você foi muito feliz ali que você comentou. Além, né? Então, eu tenho um impacto social, mas também além do financeiro. Mas o financeiro ele também não é deixado de lado, né? Eu queria que você trouxesse um pouco desse último case aí que vocês tiveram. Não, legal. Existem classes de ativos que, né, são mais filantrópicos. E tem um espaço para eles enorme também. A gente precisa investir em fomento de soluções que talvez ainda não geram retorno financeiro positivo. Mas em Venture Capital, a gente entende que tem um espaço enorme para investir em startups que vão gerar os dois. Perfeito. Tá? E aí, eu não sei se é bem esse exemplo, mas a gente teve uma saída parcial de uma empresa do portfólio chamada Cellcoin, que teve um múltiplo parecido com esse aí de 10 vezes. E a Cellcoin é uma empresa muito bacana. Muito antes do Open Banking, eles criaram um aplicativo de correspondente bancário, onde qualquer pessoa poderia virar praticamente uma agência bancária espalhada no Brasil afora. Então, provavelmente, quem está ouvindo o podcast, a gente aqui em São Paulo, está super acostumado, né, a usar o aplicativo do banco para tudo há muito tempo. Mas no interior do Brasil não é assim, né? Antes da pandemia, tem um dado que mais de 60% das contas de luz eram pagas com dinheiro na boca do caixa. Perfeito. Então, você imagina quem mora no interior lá do Piauí e não tem uma agência bancária na cidade. Ele tem que pegar um ônibus, esperar 1 hora para chegar na próxima cidade. Então, você já perdeu tempo, né? Muitas vezes essas pessoas são empreendedoras também, são microempresários individuais. Então, o tempo dela é o que gera renda. Então, ela deixou de gerar renda para ter que ir no banco, pegou uma fila, pagou ainda o ônibus, né, a condução, para ir lá simplesmente pagar uma conta. Né? Ou hoje em dia, mais importante talvez ainda, para colocar recarga no seu celular. Né? Imagina isso na Amazônia, onde você faz isso para o barco, né? E o barco passa uma vez na comunidade ribeirinha por dia, talvez tem algumas que passam uma vez a cada 3 dias. Então, toda a tua programação é simplesmente para você pagar uma conta, um serviço tão simples. Né? A Cellcoin criou um aplicativo onde qualquer pessoa poderia virar um agente bancário e prestar esse serviço para o vizinho. Ela acabou pegando mais a veia de empresários regionais. Então, na lojinha de frutas do bairro, consegue pagar uma conta. O dono da loja acaba utilizando o aplicativo, né? Ele se oficializa, se torna um agente ali bancário, quase como uma lotérica em alguns bairros populares, mas né, você vai além da onde nem a lotérica chega. E aí o agente ali da Cellcoin presta os serviços financeiros para a população da região. E a contrapartida primeiro, ele tem um pequeno retorno, né? Ele ganha um FII em cima das transações, mas ele também gera fluxo para a própria loja dele. Né? Então, se ele é uma loja de materiais de construção, você passou lá para pagar a conta, mas você acabou comprando uma lâmpada para sua casa. Sim. Né? Então, é um aplicativo que tem várias esferas de impacto social. Né? Tem uma melhoria de qualidade de vida, gerando inclusão de serviços financeiros para o usuário, e tem geração de renda extra para o próprio agente. E aí o app cresceu muito. Inclusive, né, como eles criaram essa infraestrutura bancária para conectar com as redes de utilidades, né, então você consegue pagar a conta de praticamente todas as distribuidoras de energia do Brasil, rede de gás, internet, você consegue carregar celular e uma série de outros serviços. Essa conexão, né, que é um API que a Cellcoin criou, eles acabaram vendendo isso para outros bancos também. Então, eles têm duas linhas de negócio. Né? Por um lado, eles fazem ainda o aplicativo, né, que está lá na ponta, sendo utilizado para o consumidor, mas eles também vendem infraestrutura bancária para mais de 200 fintechs. Tá? Então, assim, aí
Cita uma aí que provavelmente está usando, né, os serviços da Cellcoin, o encaramento da Cellcoin como serviço bancário. E aí a empresa cresceu bastante. Sim. Desde que a gente entrou, a gente fez uma saída parcial, a gente ainda tem boa parte da nossa participação na empresa, mas só essa transação já gerou retorno de 80% de todo o capital que o fundo tinha investido. Perfeito. Tinha captado, na verdade. Perfeito. Então os investidores do fundo já tiveram uma oportunidade de liquidez boa aí. E com certeza na transação final, que deve vir aí mais para frente, vai ser um caso de sucesso que a gente vai poder contar bastante. Com certeza. Eu acho muito interessante, eu até estava discutindo isso a nível, acho que era até a nível acadêmico, puxando um pouco para o advogado entender de mim. Se não me engano, acho que é no artigo até 116, 17 da LSA, que é a Lei de Sociedade Anônima, tem um artigo muito legal que fala da responsabilidade da empresa quando ela vira uma empresa de capital. Ela tem uma responsabilidade não só com os acionistas, com os colaboradores, com a comunidade em volta, né? Então, e ainda lá diz expressamente com o ambiente que ela está também inserida. Então, acho que é muito bacana quando você traz isso, porque na prática eu vejo que isso vem mudando. Então, cara, parabéns aí pro presidente da Cellcoin, achei muito bacana. É um exemplo bacana mesmo. Temos bastante orgulho desse pessoal. E com certeza vão crescer ainda mais agora com o 5G sendo implementado em todas as áreas, né? Tem muita tendência. 5G implementado em vários lugares, o próprio Pix, né, que é uma forma de transação mais barata, que eles também já utilizam. Então tem espaço ainda para frente. E quando tu falou da banquinha de fruta fazendo essas vezes de banco, assim, de correspondente bancário, eu fiquei pensando até na questão do Pix Troco e Pix Saque, né? Exato, que são tecnologias novas que estão chegando e podem fazer parte dessa rede também, né? Vão gerar ainda mais inclusão. E outra pergunta aqui que a gente deixou preparada, ainda em relação nessa parte assim, né, da gente estar conceitual, é se existe diferença entre investimento de impacto e ESG. Existe. E assim, eles são bastante complementares. Mas a gente entende o investimento de impacto muito ligado ao que a empresa faz. Enquanto o ESG é mais o como a empresa faz. Então, o negócio de impacto, quando a gente fala de um negócio de impacto, o impacto social ou ambiental é o core business da empresa. A empresa nasceu para resolver aquele problema. O fim da existência dela é resolver um problema social ambiental. Já o ESG é muito mais sobre a cadeia e os stakeholders, né, como o Lucas mencionou. Como que a minha relação com todos os meus stakeholders, seja ele não apenas o acionista, né, mas também as comunidades onde eu atuo, a minha própria equipe, né, então são as questões de governança e diversidade dentro da minha própria estrutura de empresa, e o meio ambiente, né? Tendo aí o planeta como stakeholder, para citar alguns exemplos aqui. Então, um exemplo que eu gosto de dar, que acho que é bastante ilustrativo, assim, imagina uma empresa que fabrica bebidas. Tá? Ela é uma empresa, o fim dela é fabricar bebidas, ela não é uma empresa de impacto. Sim. Só que ela utiliza água e ela provavelmente despeja água. Então, ela tem uma preocupação muito grande, usando esse exemplo apenas, ambiental, em como eu vou garantir que eu não vou acabar com os recursos disponíveis. Então, eu tenho que ter uma sustentabilidade no uso da água e que eu mantenha a água limpa, né? Então, tratar afluentes, etc. Então, essa empresa ela é uma empresa que ela pode ter preocupações ESG. Se ela contratar uma startup que especificamente trata de resíduos líquidos para ajudá-los no manejo dos resíduos que eles geram, essa startup pode ser uma startup de impacto. Então, é assim que o ESG e o impacto andam juntos, né? Você tem... Com a crescente demanda, e acho que o ESG está em voga, está em moda, tem mais empresas... Acho que as empresas acordaram para a responsabilidade que elas têm, né, como grandes atores financeiros, com toda a sua cadeia, tem mais empresas buscando solucionar os seus problemas ESG. Isso abre, então, oportunidades para startups de impacto criarem soluções que vão atender essas grandes empresas. Então, são mercados que andam juntos, mas eles têm uma certa diferença ali. E não são excludentes. Ao contrário, eles são bem complementares. E quem quiser saber mais sobre ESG, a gente tem um episódio aqui também no Startup Life. Então, basta... Depois que eu vi esse, né? Não para de ouvir esse. Ouve esse e depois rola aí no serviço de streaming que você vai encontrar. Perfeito. Rafael, cara, muito bacana aí a tua complementação. Eu queria entender, dentro do que a gente tem muitos ouvintes que são empreendedores, né? Então, você já deve ter passado aí para conseguir explicar desde o início da jornada. Queria entender um pouco da tese de vocês. Vocês Legal. Pegam desde o cara que ainda ele está no MVP, ele tem que estar tracionando, ele tem que já estar em escala.
Qual é um pouco da tese aí da Vox? Atenção, ouvintes que estão buscando investimento de impacto. Esse é o momento de anotar tudo que a Vox busca. Manda seu pitch. Você não vai falar de valuation, fica tranquilo. Bom, a gente está assim, acho que o podcast é uma ferramenta atemporal, né? Perfeito. Estamos em 2022. Hoje, os nossos veículos da Vox, eles começam a atuar no estágio seed. Tá? Então, a gente investe em startups no estágio seed e em série A, série B. Em Venture Capital hoje é o recorte. O recorte dos nossos instrumentos, nossos veículos. Nós temos 8 fundos sob gestão. 5 deles são fundos de Venture Capital tradicionais, digamos assim, e 3 são fundos de co-investimento que acabaram... Né, a gente teve a oportunidade de continuar investindo em empresas do portfólio, a Cellcoin, que eu mencionei, a outra é a Sanar, que é uma empresa de educação médica. Então, desses 5 fundos, 2 já estão em fase de desinvestimento, são os 2 primeiros fundos da Vox, e nós temos 3 fundos ativamente investindo. Então, o primeiro recorte é esse. Pode ser que daqui a alguns anos a gente atue em outros segmentos, em outros estágios de desenvolvimento de uma startup. Falando de verticais, historicamente a Vox nasceu investindo em impacto social. Então, as primeiras verticais dos fundos que estão hoje em fase de desinvestimento são muito focados em saúde, educação, inclusão financeira e empregabilidade. De uns tempos para cá, a gente ampliou bastante a tese. Então, hoje nós temos uma visão de uma tese... Hoje a gente quer um mundo 100% regenerado e nós dividimos essa tese em subteses que passam praticamente por todos os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Tá? Então, nós temos teses ligadas a... Né, nós queremos as pessoas plenas, essa é a orientação da nossa tese. E aí nós temos ambições em educação, saúde, inclusão financeira, empregabilidade. Nós temos um segundo pedaço da nossa tese que lida com instituições. Tá? Então, nós buscamos equidade e instituições que nos representem. Então, aí nós temos um espaço para investir em GovTechs. Nós temos um espaço para investir também em segurança de dados, por exemplo, para o indivíduo, sim, eficiência nos sistemas públicos. Nós temos uma ambição de criar cidades em que a gente adore viver. Então, aqui puxa um pouco sustentabilidade urbana, entra a mobilidade, entra a economia circular. E, por último, nós queremos aprender a viver no planeta. É o quarto elemento da nossa tese, e aí abre bastante para os temas relacionados ao clima. Aqui entra florestas e uso do solo, energias renováveis em geral, entra a agricultura sustentável, né, nossa relação em geral com o meio ambiente, um pouco também de economia circular e gestão de resíduos, por exemplo. Então, assim, é uma tese bastante ampla, que atua, né, desde o cheque seed até uma rodada série A, série B, como primeiro cheque, e a gente tem estratégias para fazer o follow-on para as empresas do portfólio que crescem. Bacana. E vocês investem em todo o Brasil ou tem alguma região que vocês focam mais? Pergunto porque eu conheço fundos, às vezes, região sul. Não, ao contrário. Assim, a gente busca... O ideal seria investir em todo o Brasil. Hoje, o pipe, né, o que a gente recebe de oportunidade, ele é muito concentrado no Sudeste ainda, mas a gente tem boas startups do portfólio que são localizadas fora. Né? Eu citei há pouco a Sanar, que é uma empresa de educação médica, eles são originalmente de Salvador. Tá? Então, assim, ainda é uma realidade que é desequilibrada a relação do que a gente recebe, mas a gente procura, inclusive, participar e fomentar um pouquinho, né, os polos regionais para que a gente veja cada vez mais empreendedores de outras regiões do país também participando do mercado de startups como um todo. Isso falando de Brasil, mas a nossa ambição, inclusive, é investir na América Latina. Legal. Então, a tese foi ampliada também com esse escopo regional e a ideia é buscar também oportunidades nos países vizinhos aqui. Que também precisam bastante, né? Também são ecossistemas diferentes, né? Então, existe não é simplesmente replicar o que a gente faz aqui. Os problemas em alguns são parecidos, mas cada mercado tem características muito diferentes. Sim. Então, a gente tem um cuidado, né, nessa atuação com países que não são nossa base de origem. Sim. E, por isso, tendencialmente, a gente investe em estágios um pouquinho mais avançados fora do Brasil. Já em série A ou série B. Em semente, a gente... possivelmente... Fazendo algum tipo de follow. E com parcerias com fundos regionais, com fundos locais, ou a gente busca, inclusive, criar alguns venture partners nos principais mercados. Perfeito. Bacana. Eu não tem como fugir dessa pergunta não tem como, cara. Queria te ouvir um pouco
veio, né? O pessoal fala, uns têm uma opinião, outros não. A gente gravou aqui recentemente também sobre isso, falando sobre o mercado de investimento recentemente, né? Que teve um impacto. E eu vejo que as empresas de economia circular, de economia de impacto, estão indo por um caminho diferente. Eu queria te ouvir, cara. Vocês sentiram isso? Como é que está a captação de vocês aí? Está aberta? Como é que está agora? Cara, assim, eu acho que o 2021 foi muito fora da curva, sinceramente, né? Se você olhar o histórico, a gente volta a uma linha um pouco mais normal agora. Então, o ano passado era um ano que estava muito atípico. A gente participava de rodadas onde um empreendedor, no estágio muito inicial, chegava com PowerPoint e com 3, 4 cheques na mesa. O que não é saudável, para mim, na minha opinião, para os dois lados, sabe? A diligência, ela é uma construção também, né? A discussão de um empreendedor com fundo ou com uma rede de anjos, quem seja, ela ajuda a construir e você acaba tendo um feedback para você ajudar a construir os próximos capítulos do seu negócio. Então, as rodadas muito rápidas, muito competitivas que estavam rolando... De micro-ondas, algumas rodadas... a gente sentia que poderiam não ser necessariamente benéficas, inclusive para os founders. E isso agora ficou um pouco mais equilibrado de novo, né? A gente consegue ter 3, 4 conversas, fazer as análises necessárias, conversar com referências, ou seja, seguir o fluxo normal de venture capital. Então, eu acho que historicamente assim, a gente não está... A gente estava num lugar muito inflado e a gente caiu um pouco, mas eu ainda acho que, né, estamos voltando a uma curva normal. Uma curva saudável também. Uma curva saudável. Agora, falando especificamente dos nossos segmentos, né? Os problemas sociais do Brasil, talvez alguns deles pioraram com a pandemia. Sim. Então, as oportunidades para... E por outro lado, a adoção de tecnologia aumentou. Né? Então, você tem frentes mais óbvias, assim, né? Na telemedicina, ensino à distância. Você teve uma disponibilidade maior, inclusive ajustes de regulação que permitem o uso da tecnologia para ampliar soluções e uma aceitação maior pela própria população, né? Com certeza. Então, assim, você tem cantos, talvez, do Brasil que não tinham acesso, e porque, inclusive, não tinham tido essa demanda, e na pandemia eles meio que se forçaram a buscar soluções à distância. Então, a tecnologia começa a penetrar em lugares onde ela não estava antes. Então, na nossa visão, a oportunidade para negócios de impacto social, ela cresceu na pandemia, né? E a gente viu assim, um número grande de empreendedores nascendo nessa fase. Aliás, tiro o meu chapéu para eles, né? Porque empreender já é difícil. Você abrir um negócio durante a pandemia, então, é louvável. Assim. Sabe que quando a gente conversou aqui no podcast com o Gustavo Goldschmidt, da Superplayer, e a gente conversou com ele, né, sobre essa questão de crise e tudo mais, ele falou assim... Desde quando eu comecei a empreender no Brasil, tem crise. Pois é. Não. Então, na verdade, é claro, né? Uma pandemia é uma coisa muito maior, né? Mas se a gente parar para pensar, o empreendedor brasileiro, ele é guerreiro, né? Total, claro. E a gente fala agora, não, porque a taxa de juros subiu. Pô, mas historicamente nossa taxa de juros sempre foi alta. Né? Então, assim, convencer a investir em capital em modelos de investimento de risco como o Venture Capital nunca foi fácil no Brasil. Estava na moda no ano passado, estava mais fácil, concordo. Sim. Mas eu acho que numa linha histórica assim, não muda tanto. E, claro, os investimentos de Venture Capital eles têm um horizonte de tempo mais longo. Então, a gente fala, né, no ciclo de um fundo de 10 anos. Sim. Então, normal desse ciclo, sempre vão ter oscilações da economia para cima ou para baixo. E essa é uma mais, assim. Então, a gente entende que isso é cíclico, faz parte do investimento. Mas, como eu falei, né, acho que os problemas eles se agravaram, infelizmente, em alguns pontos. As oportunidades por mudança de regulação e acesso à tecnologia aumentaram. E tem um terceiro elemento, que acho que é a maior tendência de todas, é a questão da mudança climática. Né? Que acho que o mundo acordou, o mundo de investimentos acordou nos últimos anos para isso. Você tem uma conjuntura de fatores que tem trazido muito capital para esses setores e para soluções que buscam, né, solucionar problemas relacionados ao meio ambiente. E isso abre uma porta nova, grande, e onde o Brasil e a América Latina têm uma importância significativa, né? Primeiro, por ter uma representatividade muito grande da agricultura nos seus negócios, mas também pelo desafio do desmatamento e, né, de manter as nossas florestas em pé. Além das outras verticais que acho que são comuns para todo mundo, né? Que é a economia circular, energia renovável e as demais, acho que é um pouco mais parecida mundo afora, mas essas duas verticais elas são muito específicas na América Latina. Então a gente entende que vão ser necessárias soluções locais para resolver os problemas locais, né? Dentro de dois mercados gigantescos. Então tem uma oportunidade enorme aí pela frente. E essa questão do desmatamento, a gente que está aqui na região sudeste, sul,
parece até às vezes um pouco mais distante, né? Mas a minha irmã mais nova, ela mora em Manaus. E recentemente teve uma queimada muito grande na Amazônia, né? Um desmatamento muito grande. E ela disse que era impressionante a fuligem que ficava em Manaus mesmo, né? É triste. É triste e hoje, assim, né, a gente fala de áreas gigantescas. Exato. E é muito mais fácil para uma pessoa lá na região desmatar e utilizar né, um espaço como lavoura ou para pecuária do que você transformar a floresta em negócios que geram renda. Sim. Com certeza. É mais fácil, né? A barreira de entrada, digamos assim, de soluções para isso é menor. Por isso que a tecnologia tem um papel tão importante e acho que o Venture Capital também em ajudar a criar, né, ajudar a fomentar os empreendedores que estão criando soluções diferentes para utilizar, né, para manter a floresta em pé ou reflorestar e extrair valor dessa área, né? E acho que tem vários modelos de negócio novos nascendo, é um tema super em voga, mas no Brasil acho que nossa grande percepção é as soluções vão ter que nascer no Brasil, porque a gente tem que lidar, né, com as características de cada um dos biomas. É completamente diferente reflorestar na Amazônia do que no mangue, do que, né, no Pantanal, no Cerrado. Então, são muito específicas as soluções técnicas e os povos que habitam são muito diferentes também. Então, inclusive a relação agrária, a relação fundiária nas regiões é diferente, né? Como que é a estrutura de terrenos, de divisão de terras, documental e tudo isso. É bem complexo, mas quando tem um tema complexo na lupa do mercado financeiro, é natural que nasçam startups nesse segmento. Então, a gente está a gente está muito focado também em entender quais são os desenvolvimentos que vão surgir em torno, né, dessa expansão de negócios e serviços florestais, pensando nas startups que vão prestar serviço para esse novo segmento. E até força, entre aspas, o restante do setor, né? Por exemplo, setor agrícola, setor... me fugiu, só veio o exemplo do setor agrícola. Florestal, a começarem a usar esse tipo de tecnologia, de ter essa mudança também até de conceitual, assim, né, da forma como fazia até então, não, peraí, vamos parar, não vamos desmatar, vamos fazer de outra forma. Então, eu também queria te perguntar sobre isso, sobre o crescimento desse mercado de negócio de impacto. Ele também aumenta a responsabilidade dos fundos de investimento? Eu acho que... Bom, vamos lá. Se aumenta a responsabilidade, eu acho que ela já é alta. Já é. Mas, claro, né, eu acho que ao trazer novos atores, é importante que a gente mantenha um pouco da disciplina do investimento de impacto. Porque acho que o desafio adicional do desenvolvimento de impacto é que o impacto tem que estar na mesa de tomada de decisões. Então, nós trabalhamos, nós como fundo, nós temos uma área de gestão e mensuração de impacto que apoia as investidas para acompanhar o impacto almejado durante a vida, né? Porque você se propõe, né? Você tem a intencionalidade de gerar impacto. De alguma forma, a gente tem que tentar medir isso, entender se está gerando e adaptar o voo. Assim como resultados financeiros, né? Você tem lá os seus indicadores, você planeja atingir certo nível de faturamento, certo nível de resultado, e você vai ajustando o seu plano conforme as coisas vão acontecendo. No impacto é parecido. Tá? Então, a gente tem um trabalho importante de gestão e mensuração de impacto, e isso é uma premissa também para quem quer empreender na área. Assim, você tem que estar disposto, né, a colocar impacto na mesa de decisão, a trabalhar com proxies de indicadores que permitam que você faça uma gestão e acompanhamento do impacto gerado. E eu tenho um case, até para citar disso que vocês estavam conversando, fiz um merchan aí, cliente nosso, muito bacana. O pessoal da Nice Planet, é legal, depois pesquisa, Rafael. Legal. Eles têm um case de monitoramento sobre o desmatamento da Amazônia. O cliente final deles, basicamente pecuário, frigorífico, mas basicamente é o frigorífico que não quer ter o seu gado em áreas de desmatamento. Então, eles conseguem traquear tudo, cara, via blockchain e saber, cara, aquele gado veio de área que não é desmatada ou veio de área desmatada. Então, é bem interessante o produto deles e eles trabalham justamente na Amazônia. O Jordan, que é o CEO, abraço para ele, é ali de Manaus, ali do Amazonas, e, cara, eles vêm crescendo num ritmo impressionante. Eu linko isso, cara, eu vejo muito, a gente atende muito também empresa, principalmente da parte de, às vezes, de economia circular, trabalha com a parte de reciclagem, outras muitas que estão nascendo agora, eu vejo que teve um boom por causa da regulamentação também de energia solar. Então, a gente está, cara, a parte de energia solar vem explodindo, pelo menos eu venho vendo aqui no mercado
muitas startups voltadas para a parte de energia. E eu queria te ouvir um pouco justamente sobre isso. O que mais vem chamando a atenção de vocês aí nos últimos meses em questão de growth, em questão de novos modelos? Boa. Eu acho que você tocou duas áreas que são bem focais mesmo. Eu vou falar energias renováveis como um todo, para não falar só do solar, né? Mas existe um desafio em você trazer para quem mora nos grandes centros urbanos o acesso a fontes de energias renováveis. E tem muitas startups trazendo modelos de negócios para isso. Né? Então, você não necessariamente precisa ter um coletor solar no seu telhado ou uma turbina eólica no seu quintal para você, né, gerar e consumir a própria energia renovável. Existem diferentes modelos de negócio que estão viabilizando através de marketplace ou através de condomínios, né, que distribuem a energia gerada pelas usinas para usuários em outras regiões. Tá? Então, essas soluções que viabilizam acesso a energias renováveis é uma tendência clara, principalmente aí nesses mercados de América Latina, principalmente no Brasil. A gente vê esse crescimento nos últimos anos e tem várias startups já com soluções muito legais, extremamente funcionais, gerando realmente, né, uma redução da pegada de carbono do setor de energia e acesso para quem quiser. Tá? Então, essa é uma tendência clara. E uma segunda, falando em economia circular também. Né? A gente entende que várias cadeias de suprimento, por muito tempo, eles fizeram um mínimo esforço, né, na circularidade dos seus negócios. E acho que é uma combinação de demanda e pressão da sociedade, de entendimento da responsabilidade das próprias cadeias, disponibilidade de tecnologia, né, e de rastreabilidade dessa cadeia. Você consegue enxergar mais o tamanho do problema hoje em dia. Então, é uma série de fatores, inclusive legislação. Né, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos e algumas legislações sendo regulamentadas. Então, é uma convergência de fatores que pressiona esse setor e a gente vê uma enxurrada de startups nascendo para resolver esses problemas. A gente investiu em uma, inclusive, de economia circular, que é um case bem fora da caixa. Assim, é o óbvio que você fala, caramba, não tem ninguém fazendo isso ainda. Né? Mas, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem uma frota de... posso confundir os números de empresas assim, mas é uma frota, se não me engano, de 5 milhões de veículos todo ano que chega no final da sua vida útil. Caraca. Ou seja, é um veículo que não tem mais uso comercial, você não consegue mais vender ele. Sabe, são caminhões de 30 anos de uso, são carros, né, comerciais também com muito tempo, máquinas agrícolas paradas que já não justifica você reparar. Então, chegou no final da vida útil dele. E a gente só recicla 10% disso. Então, assim, pensa que é um dos materiais de reciclagem mais óbvios. É muito metal, que tem um valor na reciclagem. E a gente, como país, só consegue reciclar 10% disso. Eu vou te dizer que eu nunca tinha pensado o que ia acontecer com os carros. Pois é. Onde eles vão parar? Eles vão parar em um aterro, né? Então fica lá... Poluindo o solo, exato. Porque aí você tem as baterias que vazam, né? Você tem óleos e outros componentes que acabam deteriorando. A própria borracha, com o tempo, vai acabar, né, indo para o lençol freático, enfim. É um problema considerável, assim, que a gente não conseguiu ainda se organizar como sociedade. O Japão recicla quase 90%, a Europa e Estados Unidos acima de 80%. E, além de tudo, é um produto que tem valor, sabe? Então, o desafio parece simples, mas a gente não conseguiu fazer ainda. E a Octa, que é um marketplace de economia circular no segmento automotivo, a gente investiu neles no começo desse ano e eles vêm crescendo bastante, né, exatamente com esse apelo. Eles conectam o frotista, então quem tem carros em final de vida útil, com os desmanches legalizados. Então você consegue, né, gerar um mercado. O marketplace literalmente é um mercado, né? E as pessoas precisam ter um lugar de troca, né? Então a proposta deles é relativamente simples, mas ela soluciona essa falta de acesso que um lado e o outro do mercado tinham. E hoje a gente consegue ver grandes frotistas conseguindo evacuar o que eles têm parado lá no pátio, direcionar para os desmanches. E aí o desmanche legalizado, ele tem várias atuações. Primeiro, ele recoloca as peças no mercado. Então, o próprio frotista consegue comprar uma peça usada para outro carro que ele tem. Talvez um carro com 10, 15 anos não justifica colocar uma peça nova. Né? Então, você tem a reutilização, que era uma escala de economia circular acima até da reciclagem, na importância, né? No impacto ambiental que ele gera. E, o final, os resíduos que não são reinseridos na economia, eles acabam sendo descartados também. Então, o marketplace de duas pontas que está aí para resolver um problema básico que nós, como sociedades, ainda não conseguimos estruturar e organizar. Então, a gente aposta bastante também no time que está tocando isso. Eles estão no setor há muito tempo e já os primeiros meses já mostram aí uma atração legal. Então, provavelmente vão escutar mais da Octa mais para frente. E se alguém tiver um carro parado no pátio, já sabe onde procurar também. Eu vejo bastante, cara, na prática, nesses últimos 1, 2 anos,
muitos contratos também onde a parte de impacto, a parte de ESG, ela vem sendo cada vez mais exigida, como deal breaker mesmo da operação. Principalmente quando a gente vai representar principalmente operações de M&A, representar o buy side, eles começaram a olhar mais para isso, né? Não era feito due diligence, não era feito um levantamento de risco sobre a parte de economia circular ou da parte de ESG das companhias, e eu vejo que isso vem mudando bastante. Sim. Dentro também do nosso dia a dia como advogado, né, cara? Que as empresas vêm se preocupando em fazer negócios com empresas que também tenham essa pegada. Então, acho que a comunidade vem se juntando, né, para conseguir fazer bons negócios. A comunidade vem se juntando, o capital tem sido marcado, né? Então você tem grandes fundos globais, e aí falando não de venture capital, mas fundos que investem em empresas de capital aberto que têm exigências com relação a indicadores ESG. Isso vai puxando um pouco a cadeia. Sim. E aí nascem oportunidades para startups como essa, né? Então, um bom exemplo aí, falando do exemplo da Octa, assim, tem grandes empresas que têm um problema ambiental com o seu passivo de frota, né? Perfeito. E agora eles têm uma solução que pode ajudar. Tem uma empresa que pode ajudar a solucionar. Para citar um exemplo, acho que tem vários realmente, tratando das 3 letrinhas, né? Tanto na questão ambiental como social e em governança. Tem muita startup que está nascendo para resolver os problemas que as grandes empresas estão topando encarar agora. Perfeito. Elas estão topando encarar de verdade, né? A gente via, não muito tempo atrás, ainda existe muitos relatórios, né, de fim de ano de ESG que só está no PPT, né? Só é um relatório bonito, lindo para gráfico, mas na prática é de vidro, né? Não acontecia. Mas é bom estar na moda, né? Assim, é natural que exista talvez abuso num certo momento. Acho que os próprios mercados estão tentando se estruturar para regularizar isso. Então, né, a SEC nos Estados Unidos, a B3 aqui no Brasil, eles estão buscando formas de delimitar o que é, né, criar. Acho que a gente vai nascer uma métrica, assim como a gente tem hoje FRS, GAP internacional para finanças. Em breve a gente vai ter algo parecido para questões relacionadas a ESG. Acho que a gente está caminhando nessa direção. E aí toda a energia colocada nesse setor a gente vê como muito positiva. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com social washing, greenwashing. São termos que têm sido utilizados recentemente, mas eu acho que a tendência ela é super positiva e a gente vai se ajustando durante a jornada. E para finalizar a nossa conversa, que tá boa, a gente iria até mais tarde, mas a gente... barato. Perdi noção de tempo aqui. É porque depois o pessoal da edição me cobra. Eles já falaram, vocês falam demais, tem que diminuir o tempo de podcast. Você pode fazer o podcast, coloca 2 vezes, né? Parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2, é uma boa também. Não, eu estava me referindo assim, coloca na velocidade 1.5 ou 2, e aí cabe mais conteúdo. É verdade, também. Na tua visão, quais são as tendências para o futuro desse mercado? Olha, assim, visão utópica lá na frente, a gente vai parar de usar o termo investimento de impacto, porque todo investimento vai olhar para impacto. Né? Hoje a gente olha só para risco-retorno quando a gente olha investimento, e a gente vai passar a olhar risco, retorno e o impacto socioambiental que eu estou gerando. Né? Então, todos nós aqui como investidores, se você investiu R$100 numa ação na bolsa, o que esse pessoal faz com esse dinheiro? Para onde esse dinheiro vai? Eu acho que a próxima geração ela é mais crítica com tudo, né? Desde onde eu quero trabalhar, o que eu quero fazer da minha vida, e também os investimentos. Né? Conforme essa geração vai acessando mais o mercado de capitais, a gente tem uma visão muito positiva assim, de lá na frente. Assim, a Vox não vai mais precisar existir porque todas as casas de investimento vão ser investimentos de impacto. Acho que essa é a visão longe. Num prazo um pouco menor, eu acho que é mais atores atuando junto nesse desenho de ecossistema, né, a gente ampliar um pouquinho o tipo de investimento de impacto que está disponível. E aí passa, né, não só pelo tipo de veículo, mas também tamanho de bolso, para que quem quiser investir R$100 mil consiga investir em investimento de impacto. Acho que essa é uma visão assim de... Big picture. Big picture. Agora, olhando especificamente assim, para verticais agora, né? Poxa, é difícil imaginar uma dessas que eu citei na nossa tese que não está extremamente... em voga, né? A gente tem pressões muito fortes para a educação, saúde e inclusão financeira de boa parte da população que ainda não tem acesso a serviços básicos financeiros bancários. Então, essas 3, né? Essa tríplice, esse trio que sempre fez parte da história da Vox, eu acho que continua, mas talvez assim, para o próximo ano, para os próximos 2 anos, eu acho que uma tendência grande são as questões relacionadas a clima.
Como a gente falou, boa parte do podcast aqui foi para isso. E há 2 anos talvez não teria, assim, né? Com então, certeza. eu acho que hoje a gente vê uma congruência de fatores também que leva a um aumento na disponibilidade de capital para esse setor. E quando tem capital e tem problemas para serem resolvidos, é natural que os empreendedores também comecem a aparecer. E a gente vê muita gente boa, com propostas muito claras, soluções muito compelling, né? Assim, soluções que fazem sentido para o planeta e fazem sentido investir nascendo. Então, acho que esse vai ser um campo bem fértil de startups. Só um ponto eu vejo muito, você falou dessa nova geração que vem também querendo se relacionar com empresas que tenham também essa preocupação. Você já está um exemplo bobo, estava conversando com uma colega minha que ela é bem nova, ela perguntou, Lucas, quanto será que gastaram de água para fazer esse celular? Quanto será que gastaram de água para fazer esse relógio? Quanto gastaram de água para fazer esse copo? O pessoal veio se preocupando justamente não apenas com o fator financeiro, mas, cara, quanto será de impacto que teve para consumir isso, que eu estou consumindo, sabe? Quanto impacto eu estou causando. Exato. Eu acho que em breve, assim, a gente tem, fazendo mais um jabazinho aqui, né? A gente tem uma investida nossa chamada Nude, que é uma empresa que substitui o leite por produtos de origem vegetal. Bacana. Né? Hoje, né? Provavelmente estamos falando de um portfólio de produtos maior ainda mais para frente. Mas eles começaram uma iniciativa que é Mostre a Sua Pegada. Né? Que todo produto deles, eles falam qual foi a pegada de carbono. Né? Eles fazem um trabalho bem amplo, assim, complexo, para entender qual foi a pegada de carbono para eu gerar 1 litro de leite vegetal. E eles têm essa chamada, né? Mostre a sua pegada. Né? Assim, tipo, realmente... todo mundo está... Começar a medir é um primeiro caminho para você depois reduzir e eventualmente zerar. Né? E a gente precisa zerar as emissões realmente para a gente não gerar um desastre climático. Então, eu acho que a próxima geração está muito mais conectada com esse problema, felizmente. E acho que conforme eles vão chegando na força de trabalho e também no mercado de investimentos, a pressão só vai aumentar. Né? Então, é uma tendência muito positiva que vai crescer. E com essa Cris, esperança, me segura, né? Senão eu vou ficar aqui fazendo mais perguntas. Pode fazer mais uma, então, deixa. Não, é só reforçar isso mesmo, porque que o Rafael falou, porque isso tu acaba pegando, se tu não mede, tu não tem como tomar nenhum tipo de decisão. E tu acaba pegando na ferida mesmo do indivíduo, né? Porque às vezes ele se coloca numa posição que, eu não poluo tanto, as indústrias, eu acabo não tendo um papel tão relevante. Mas a partir do momento que tu consegue ver qual o impacto tu está causando dentro dos recursos, a figura começa a mudar um pouco, né? Então, cara, acho que isso faz toda a diferença. Total. Não, o poder do consumidor, né, do indivíduo é muito grande. Então, assim, se todas as suas decisões começam a ser pautadas nesse tipo de clima, você pressiona, né, que a empresa também direcione. Né? A gente já vê isso em vários exemplos assim de coisas socialmente que eram inaceitáveis hoje para a nova geração e que até pouco tempo atrás as empresas faziam. Se você pegar propagandas, né, da década de 80 e mostrar para a galera de hoje, o pessoal olha e fala, mas como assim, né? Vocês utilizavam esse tipo de figura de linguagem? Como que vocês utilizavam? Mas até início dos anos 2000, as propagandas, por exemplo, de marca de cerveja. Pois é, então, assim, os exemplos do que era comum naquela sociedade não são mais hoje, né? O Daniel Iso, os fundadores da Vox, ele brinca assim que daqui a pouco investir ser impacto vai ser que nem andar no carro sem cinto de segurança, sabe? Que nem fumar dentro de um restaurante e jogar bituca no chão. Hábitos que nossos pais tinham. Meu pai fumava em avião, assim, sabe? E a gente do lado, assim. E era normal naquela época. Hoje em dia é impensável, né? Você andar no carro sem cinto de segurança era normal. Eu já viajei no bagageiro de Belina, lá, 3 crianças soltas. Cara, isso é impensável hoje em dia, né? Então, assim, são evoluções que a sociedade meio que aceita, estabiliza, e a gente entende que investimento de impacto vai chegar num caminho parecido, sabe? Para onde vai ser o dinheiro? Pô, é óbvio que eu sei. Né? Eu não estou jogando lá no númerozinho da bolsa, que eu nem sei o que faz, e deixando na mão de alguém para eles tomarem as decisões com o meu dinheiro. Não, é o meu dinheiro. Então, como investidor, eu vou escolher o que eu quero gerar de melhorias no mundo através do investimento e também receber o retorno financeiro que faz parte do mundo de capitais. E aí tu tocou num ponto bastante importante, que é o poder de decisão do público, do consumidor. E a gente falou em relação à geração mais jovem, mas também eu vejo uma mudança de pensamento das gerações anteriores. Claro. As pessoas percebendo que elas que têm o poder, né? Não, porque lá antes a economia era muito baseada e as indústrias e tudo mais, no que a empresa te colocava que tu tinha que ter aquilo.
E hoje não. Hoje eu vou escolher a camiseta da loja tal porque ela é sustentável, porque ela pensa no impacto, do que a outra que não pensa. Então, e isso tem mudado completamente a forma de vender, a forma de comunicar das empresas. Exato. É um caminho, porque você ter acesso a todas essas soluções, e inclusive preço é uma questão bastante relevante ainda. Sim. Então é um caminho, é uma jornada, mas a gente percebe que os consumidores já estão mudando. E né, a gente fala muito dos novos, porque eles já vêm com... É igual um canvas em branco, né? Eles vêm com, sem vícios, né? E sem, talvez, vieses. E aí eles já começam com uma força maior de mudança. Mas a mudança, ela atinge todo mundo, né? Inclusive as gerações que já estavam aí quando certas coisas diferentes aconteciam. E acho que é talvez um dos principais papéis que nós individualmente podemos fazer. E acho que a mensagem vale para empreendedor também, né? Pô, vai empreender, quer abrir um negócio, quer resolver um problema? Por quê, né? Por que esse problema é importante? Por que esse problema é relevante para a sociedade como um todo ou para o planeta? Se você começa com essa pergunta, você provavelmente vai cair numa solução que tem uma reverberação muito maior, né? Que vai ajudar a direcionar alguns dos problemas que a gente tem que enfrentar como sociedade, como mundo. E aí, como eu falei, a escala disso é gigantesca. E é com essa estima de um futuro melhor e que ele seja logo, né? Seja em breve, que a gente vai encerrando o episódio de hoje. Muito obrigada pela tua participação, Rafael. Eu que agradeço. E deixa os teus recadinhos finais aqui, como o pessoal faz para te encontrar, para encontrar a Vox. A gente sabe também que vocês têm um podcast, então deixa aí também a propaganda dele. Boa. Não, a gente, assim, como investidor de impacto, um dos nossos papéis também é falar sobre investimento de impacto, divulgar, né? E meio que promover um pouco esse tipo de investimentos. Então, fica realmente o contato. Acho que o caminho mais fácil é no voxcapital.com.br. Dali você se direciona para os podcasts, para nossas mídias sociais. E através do LinkedIn, conectando comigo, com os outros gestores ali do time da Vox. A gente também é super acessível para conhecer empreendedores, para conhecer ideias, quem quiser fazer parceria. Então, muito fácil encontrar-nos aí nas redes sociais e fica o convite para quem quiser, quem tiver interesse. E aí você falou de recado, né? Acho que o recado é um pouco aquilo que eu falei. Assim, a grande maioria aqui escutando são empreendedores, né? Então, acho que o meu convite você está pensando em criar um negócio, está começando a construir uma empresa, coloca o porquê no centro, né? Por que você quer resolver esse problema? Não é porque dá dinheiro, não é porque é uma oportunidade de mercado apenas, né? Tem que ter um modelo de negócio sustentável, escalonável e todas aquelas... A nossa avaliação de startups, ela passa por todos os critérios que um fundo de venture capital investe. Mas uma pergunta adicional é por que isso é relevante para o mundo hoje? Sim. Tá? Se você começar com essa pergunta, acho que você entra numa esfera de soluções que fazem sentido e a gente já nota que o capital está caminhando para apoiar esse tipo de soluções. Então, acho que tem um futuro próspero aí também como empreendedor para quem resolver apostar nisso. Tá certo, então, muito obrigada. Lucas, muito obrigada também pela tua participação. Volte. Voltarei. E aos nossos ouvintes e quem está assistindo também pelo YouTube, muito obrigada por mais uma companhia e até o próximo episódio. Tchau!